Olá, Musa, Sheila, tudo bom? Boa tudo noite. bom? Muito boa noite. Como é que está? Tudo bem por Tudo aí? jóia, tudo bom. E você? Eu vou bem. Então, Vamos na luta, né? olha, a gente está juntando todo mundo para falar um pouquinho, que estão perguntando qual é o tema da live, sobre o projeto Dandara, das carteirinhas, que apareceu no Jornal Nacional. A gente queria bater um papo com vocês para explicar um pouquinho sobre o projeto e como que a gente vai organizar o fluxo para fazer as carteirinhas, o que que é isso, o que que não é isso, porque a gente achou que era melhor fazer uma live, né, Sheila? Porque era bastante coisa É verdade. para comentar, não é? É verdade. E, e a gente, é bom, né? A gente trabalhar com essa rede de apoio, né? Um trabalho em conjunto e muito bom isso, porque a- é aquilo, quando a gente pensa no papel, fica mais fácil, mas na prática, né, tem que ter muitos braços. É, com certeza. Tem que ter um monte de braços. Então, a gente está esperando aí a doutora Marimília, da Lua Vermelha, conectar. Mas eu acho que, enquanto a gente já tem algumas pessoas, é importante a gente falar algumas dúvidas que surgiram com relação ao que é uma carteirinha. Eu sou uma pessoa convivendo com doença falciforme, eu estava assistindo lá o Jornal Nacional e apareceu um monte de pessoas que estavam ganhando uma carteirinha. A minha transfusão tem que ser diferente dos outros, a minha transfusão é igual aos outros. Olha, a doutora Marimília entrou. Olá, boa Linda. noite. Boa noite. Tá quase lá. Agora sim. Mas eu estou só explicando, ela não está ouvindo, eu estou falando, né? Explicando um pouquinho sobre o projeto, dando uma introdução, antes da gente começar a falar da parte prática. Então, boa noite. Eu vou oficialmente agora começar a live. Eu sou a Carla, eu sou médica hematologista da Fundação Pro Sangue, Hemocentro de São Paulo. E hoje nossa missão agora é falar um pouco sobre o projeto Dandara, que é um projeto que tem como objetivo garantir a segurança da transfusão para as pessoas que convivem com doença falciforme. Então, a primeira coisa que apareceu no Jornal Nacional é a carteirinha sendo feita. O que é essa carteirinha? Minha transfusão é diferente da de outras pessoas? É. Então, a pessoa que convive com doença falciforme, no momento que ela tem que ser transfundida, ela tem que ser transfundida com uma bolsa que ela é diferente das dos outros. E por quê? Porque existe o risco de você formar uma defesa, que é um anticorpo. E o que é problema de você formar uma defesa? Porque qual é o problema? O problema é que se você receber uma bolsa que não seja compatível com essa defesa, você pode ter uma reação muito grave. Além disso, se o paciente vai para um transplante ou um tratamento, se ele tem defesas, muitas, fica mais difícil o tratamento. Então, o primeiro ponto é que a transfusão para as pessoas que convivem com doença falciforme, ela não é igual à transfusão dos outros pacientes. Ela é uma transfusão que ela tem que ser compatível com o tipo sanguíneo, mas não é só a BO, não. É para os outros grupos sanguíneos, que a gente tem hoje mais de 45 grupos sanguíneos, mas a gente tem aqueles que a gente sabe que podem dar problema. E o que acontece quando a gente começou a fazer o projeto Dandara, ou começou a discutir? A primeira coisa veio o desconhecimento da própria população que convive com a doença de que isso é lei. Então, às vezes a gente fala, pô, a transfusão tem que ser diferente? Tem que ser diferente. Onde isso está escrito? A gente tem uma legislação que hoje é a portaria conjunta número 5, que ela rege como que deve ser feita toda a transfusão no país. E ali está escrito que todos os pacientes que têm hemoglobinopatias, eles têm que receber uma bolsa e é especial, que a gente diz que é uma bolsa fenotipada.
Puxa vida, fiquei com dúvida. A gente lá no Insta do Dandara colocou uma cartilha que vai explicar para vocês o que são essas defesas, esses anticorpos que vocês podem formar quando transfundem e por que é importante vocês receberem uma bolsa que seja compatível com o tipo sanguíneo de vocês. Então, baseado nisso, o projeto Dandara, ele quer dar essa informação para quem é de direito. Esse é um resultado muitíssimo importante. E não é de conhecimento de todo mundo. E, infelizmente, não é de conhecimento de muitos que prestam atendimento nos hospitais, principalmente nos hospitais, quanto mais eles são afastados do centro em que vocês são acompanhados. Então, é muito frequente a gente ter os nossos pessoas que acompanham conosco, que têm tudo certinho, tipo sanguíneo determinado, receberem transfusões incompatíveis em outros locais. E, inclusive, receberem transfusões incompatíveis levando a óbito. A gente perdeu 2 pacientes por conta de transfusão incompatível. Então, o projeto Dandara, ele vem, primeiro, dar ao paciente a informação que ele é de direito, que é o tipo sanguíneo dele, não tipo sanguíneo ABO, positivo B. É muito mais do que isso. Dá ao grupo sanguíneo que é o que ele deve receber.